Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco. Caros irmãos, com esta saudação quero desejar a todos um bom ano. Um ano vivido na paz do Senhor. Um ano vivido na confiança e na fé. Um ano em que somos mais de Deus e deixamos que Deus esteja mais conosco. Quero saudar de uma forma muito particular todos aqueles que nos acompanham através do posto emissor do Funchal e aqueles também que nos acompanham através da transmissão no Facebook. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Deus, Rei dos céus.
Senhor nosso Deus, que pela virgindade fecunda de Maria Santíssima destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos sentir a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo, o vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. O Senhor disse a Moisés: Fala a Araão e aos seus filhos e diz-lhes: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os seus caminhos e entre os povos da sua salvação. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Deus tenha compaixão de nós, Ele nos dê a sua bênção. Deus tenha compaixão de nós. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption as sons. As proof that you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then also an heir, through God. The word of the Lord. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino sair sem circuncidade, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher e sujeito à lei, para redimir os que estavam sujeitos à lei e pudéssemos receber a filiação adotiva. Caros irmãos, a liturgia destes dias de Natal, longe de se perder na apresentação de uma cena idílica, mesmo ideal, de um surgimento de Deus fora do tempo e do espaço, convida-nos antes a centrar a atenção num acontecimento da história: o nascimento de Deus em nossa carne. Como escutamos na segunda leitura, Deus despediu o seu Filho, mandando-o ao seio do tempo, fazendo-o assumir a natureza humana, sujeitando-o às prescrições da lei de Moisés, para nos resgatar da sujeição da lei e nos fazer seus filhos adotivos. São os mesmos dois movimentos que encontramos no célebre hino da Carta aos Filipenses, que São Paulo nos reporta, e nos quais a salvação que Cristo nos ganhou aparece de um modo quase visual. Sendo na forma de Deus, ele não usou o seu direito de ser tratado como Deus, mas esvaziou-se a si próprio, assumindo a forma de escravo. Tornando-se semelhante ao homem e no seu aspecto, sendo achado como homem, humilhou-se a si próprio, tornando-se obediente até à morte numa cruz. Por isso, Deus de sobremaneira o elevou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim nos diz São Paulo na Carta aos Filipenses. O acontecimento da salvação consiste neste movimento de humilhação e glorificação do Filho de Deus, que se faz homem, para, como diz São Paulo, nos libertar da sujeição à lei e nos tornar filhos adotivos. Desceu ao nosso abismo para nos elevar à glória da sua vida. A lei significa, nesta passagem, todo o conjunto de normas e prescrições que, de acordo com a antiga aliança, o homem deveria realizar para se poder apresentar como justo diante de Deus. São as capacidades, as ações, o querer do homem quando atua exclusivamente a partir de si próprio, mesmo quando procura fazer o bem. É esta lei que mostra a nossa real incapacidade de chegar a Deus com todas as forças. Ao fazer-se homem, ao viver como homem,
Jesus cumpriu por nós toda a lei. Amou a Deus com todo o coração e amou o próximo como a si mesmo. Como o próprio Senhor afirmou: não penseis que tenha vindo abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir plenamente. Apenas nele a lei ficou plenamente cumprida e realizadas todas as suas exigências. Por isso, é em Jesus Cristo, apenas nele, que o homem se pode apresentar diante do Pai. Falo como membro do corpo do Filho único de Deus. Falo como filho adotivo. É a vida cristã como vida em Cristo. Vivendo unidos a Cristo, cumprimos também nós a lei e recebemos a sua condição de filho, a sua filiação. Podemos chamar a Deus por Pai, como acontece na oração que o Senhor ensinou e que ousamos rezar todos os dias. Tudo isto é possível porque o Senhor nos quis resgatar. O preço do resgate foi a sua humilhação. Fez-se homem, deixando a qualidade de Senhor e assumindo o lugar de escravo. Cumpriu a lei e uniu-se de tal forma a cada um de nós, que por nós pagou o salário do pecado, que é a morte, e morte de cruz. Mas uniu-se também de tal forma a cada um de nós, que nos transmitiu a sua singular condição de filho. Tudo sem qualquer merecimento da nossa parte. Desapareceu, por isso, como afirma também São Paulo noutra passagem, qualquer motivo de glória humana. O que existe é apenas o amor de Deus por cada um e por todos. Amor provado, vivido até ao fim, sofrido até à morte de cruz. Este é o cuidado de Deus por cada um de nós e por todos. Cuidado que não deixará nunca de nos surpreender, que não deixaremos nunca de contemplar cheios de admiração. E, ao mesmo tempo, cuidado a que não deixaremos também de procurar corresponder, não tanto com as nossas pobres forças, sempre inclinadas para o pecado, mas com a graça que nos é dada. Como hei de agradecer ao Senhor tudo quanto me deu, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, diz o salmista. São Bernardo de Claraval, num dos seus sermões, ajuda-nos a entender este misterioso cuidado de Deus por cada um de nós. Diz ele: veio em carne para se revelar aos que eram de carne, e para que, ao manifestar-se a sua humanidade, fosse reconhecida a sua bondade. De facto, se Deus dá a conhecer a sua humanidade, já não pode ficar oculta a sua bondade. Como podia o Senhor manifestar melhor a sua bondade, senão assumindo a minha carne? Foi precisamente a minha carne que ele assumiu. Poderá haver maior prova de amor do que tornar-se o Verbo de Deus tão humilde como a erva do campo? Senhor, que é o homem para que vos lembreis dele, para que vos preocupeis com ele? Compreenda assim o homem até que ponto Deus tem cuidado dele. Reconheça bem o que Deus pensa e sente a seu respeito. Não perguntes ao homem por que tens tu de sofrer. Pergunta antes por que sofreu ele. Por aquilo que ele fez por ti, reconhece quanto vales para ele e compreenderás a sua bondade através da sua humanidade. Quanto mais pequeno se fez na sua humanidade, tanto maior se revelou na sua bondade. Quanto mais se humilhou por mim, tanto mais é digno agora do meu amor.
É deste cuidado de Deus que, na mensagem para o Dia Mundial da Paz que hoje decorre, o Papa Francisco nos convida a ser presença e espelho. Convida-nos o Santo Padre a uma cultura do cuidado, quer dizer, ao compromisso comum, solidário e participativo para proteger e promover a dignidade e o bem de todos. Disposição a interessar-se, a prestar atenção, disposição à compaixão, à reconciliação e à cura, ao respeito mútuo e ao acolhimento recíproco. E, em consequência, convida-nos o Papa à promoção da dignidade dos direitos da pessoa, ao cuidado pelo bem comum, ao cuidado pelos pobres e indefesos, ao cuidado por toda a criação. E acrescenta: encorajo todos a tornarem-se profetas e testemunhas da cultura do cuidado, a fim de preencher tantas desigualdades sociais. Conclui o Santo Padre: não cedamos à tentação de nos desinteressarmos dos outros, especialmente dos mais frágeis. Não nos habituemos a desviar o olhar, mas empenhemo-nos cada dia concretamente por formar uma comunidade feita de irmãos que se acolham mutuamente e cuidem uns dos outros. A Virgem Maria, que hoje celebramos como Mãe de Deus, é a expressão máxima deste cuidado. Como mãe, ofereceu a sua natureza para que, através dela, Deus assumisse a carne humana. Como mãe, cuidou do Salvador e acompanhou-o pelos caminhos da Galileia até à cruz. Como mãe, cuidou dos cristãos desde o dia de Pentecostes até hoje. Temos mãe, recordava-nos o Papa em Fátima. Ao iniciarmos mais um ano, cheio de imensos desafios para toda a humanidade, façamos hoje aqui o nosso propósito de espalhar e promover à nossa volta a cultura do cuidado. Cuidado do próximo e cuidado de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com a alma cheia de júbilo, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, façamos subir até ao Pai, que a associou ao mistério redentor, a nossa oração filial e unânime, pela paz e o bem-estar em toda a terra, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que, exemplo da Virgem Mãe de Deus, guarde e medite as palavras que escutou com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e pelos povos de toda a terra, para que Deus os proteja e abençoe, vele por eles e lhes conceda a sua paz. Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa região e por todas as comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, para que progridam na paz e na justiça, em liberdade, respeito mútuo e concórdia, com Maria oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos profissionais de saúde da nossa região, que trabalham pelo bem-estar da nossa população, para que desempenhem as suas tarefas como missão, sem desfalecer, com Maria oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pais e mães cristãos de todo o mundo, para que acolham o dom da vida como bênção e ensinem a seus filhos o amor de Deus, com Maria oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças que não têm pai nem mãe, para que Deus lhes ponha em seus caminhos quem as acolha com verdadeiro amor, com Maria oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos que partiram e pelas suas famílias, para que o Senhor mostre o seu rosto, lhes seja favorável e conceda a paz, com Maria oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pela nossa Diocese, para que ao longo de todo este ano o amor de Deus possa crescer em nossas vidas, com Maria oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, chamais vossos filhos àqueles que promovem a paz. Concedei-nos a graça de trabalhar incansavelmente pela instauração da justiça, que pode garantir aos homens a paz firme e verdadeira. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que dais origem a todos os bens e os levais à sua plenitude, nós vos pedimos nesta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Assim como celebramos festivamente as primícias da vossa graça, tenhamos também a alegria de receber os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na solenidade da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Ai, nos
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Recebemos com alegria os vossos sacramentos, nesta solenidade em que proclamamos a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Fazei, Senhor, que esta comunhão nos ajude a crescer para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. I want to wish you all a very good New Year, a blessed New Year in the peace and in the joy of our Lord Jesus Christ. Je vous souhaite à tous une bonne année dans la paix et la joie du Christ. Vi auguro a tutti un buon anno nella pace e nella gioia del Signore. Caros irmãos, que este seja verdadeiramente um ano bom, um ano vivido na paz, um ano vivido na alegria, apesar de todos os constrangimentos que possam aparecer. O Senhor está conosco e nele encontramos a força, nele encontramos a segurança, nele encontramos a confiança para ultrapassar todas as dificuldades. Um bom ano vivido na paz e na alegria do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte e origem de todas as bênçãos, derrame sobre vós a abundância da sua graça e vos conserve sãos e salvos durante todo o ano. Amém. Deus vos guarde firmes na fé, inabaláveis na esperança, perseverantes na caridade. O Senhor dirija na sua paz os vossos dias e atos deste novo ano. Escute sempre as vossas súplicas e vos conduza à bem-aventurança da vida eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.